Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou começar então a apresentação da nossa aula para ficar registrado aquilo que nós fizemos. Então, o tema da aula de hoje é aquecimento e condicionamento vocal. Está previsto para essa aula a gente fazer a diferenciação dos conceitos entre condicionamento e aquecimento vocal e também uma sessão prática. O aquecimento vocal, ele é de suma importância antes de uma atividade vocal intensa. E aqui nós vamos entender por atividade vocal intensa, cantar, palestrar, ministrar uma aula, toda atividade em que a gente exija além da nossa, um pouco mais da nossa voz do que normalmente a gente exige numa conversa corriqueira do cotidiano, tá bom? E aí, aqui eu pontuei alguns benefícios do aquecimento vocal. Então, ele é importante porque ele organiza o corpo e a mente para a atividade de uso da voz, melhora a qualidade vocal, diminui riscos de lesões e propicia um preparo ideal para um bom desempenho vocal. E aqui eu quero destacar esse item, que é diminuir os riscos de lesões. Então, nós aquecemos a voz em primeiro momento para diminuir o risco de lesão. Então, imagina que você é um atleta e a sua atividade vocal intensa, ou seja, palestrar, cantar, ministrar uma aula, é o mesmo que aquele atleta faz. Então, o jogador de futebol, quando ele está em campo, ele tem que correr quilômetros a fundo, ele tem que ter fôlego para tudo isso, e essa musculatura tem que estar condicionada e preparada. Para que ele entre em campo, ele também precisa fazer um preparo dessa musculatura, aquecer essas musculaturas, para que o desempenho dele seja melhor, mas principalmente para que ele não tenha uma contusão, uma lesão, um estiramento de um tendão, da mesma forma com o nosso trabalho vocal. Então, o aquecimento, em primeiro lugar, ele ameniza os riscos de lesões do trato vocal, tá? Um outro benefício é que os resultados de um aquecimento vocal, eles são vistos de forma imediata. Então, se a gente fizer agora aqui uma sequência de exercícios durante 5 a 15 minutos, nós vamos já perceber uma diferença na qualidade do nosso som e no conforto da produção dessa voz, tá bom? E aí também é importante a gente entender por quanto tempo a gente tem que fazer as sequências de exercício para aquecer. Então, é importante que o aquecimento vocal esteja coladinho com o horário da sua atividade. Então, em média, de 15 a 20 minutos antes. Se você vai cantar às 7 da noite, começa a aquecer às 15 para as 7, 20 para as 7. E o intervalo entre o final do seu aquecimento e o começo da sua atividade vocal não pode exceder 20 minutos, porque aí você entra num estado em que o organismo começa, essa musculatura começa a esfriar, começa a regredir e os benefícios do aquecimento se perdem. Então, não adianta aquecer a voz às 5 da tarde para cantar às 7, tá bom? Um outro detalhe importante é que esse tempo de atividade de aquecimento deve durar de 5 a 15 minutos, dependendo do tempo que você vai cantar ou do tempo em que você vai passar ministrando uma aula e também dependendo da resposta do teu organismo. Existem pessoas que vão fazer 10 minutos de aquecimento vocal e vão ter tranquilidade para ministrar uma aula de 1 hora ou cantar 5, 6 músicas com tranquilidade. Outras vão precisar de um tempo maior, de 15 minutos, às vezes até mais. Então, é importante se perceber. Importante perceber se a partir de um determinado tempo, pode ser 5, 10 ou 15 minutos, se a sua voz está acessível, disponível, tranquila, se está fácil cantar, se está fácil falar, ok? E agora sim, vamos fazer uma diferenciação entre aquecimento vocal e condicionamento vocal. Condicionamento vocal é um trabalho que gera resultado a longo prazo. Ele também é muito importante na prevenção de problemas vocais, assim como na manutenção da qualidade vocal. Mas o condicionamento, ele se dá por uma sequência de exercícios que vão sendo empregados e adaptados de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Então, se o cantor ele tem uma voz mais frágil,
a tendência é que a gente precise trabalhar um pouco mais exercícios de força. Se um cantor tem uma voz muito tensa e ele coloca muito volume, nesse condicionamento é importante trabalhar agilidade e leveza. Então, existe um fator de individualidade que é muito importante de ser considerado quando a gente vai montar um programa de condicionamento vocal, que deve ser individualizado. Os principais objetivos do condicionamento vocal é trabalhar resistência, agilidade e flexibilidade vocal. Nos treinos, nós dividimos os exercícios em atividades de força, função, resistência e longevidade. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar que o programa de condicionamento vocal precisa ser individualizado. Existem exercícios que poderão ser executados por pessoas de uma forma mais geral, mas a especificidade da necessidade do indivíduo deve ser considerada quando é formado um programa de condicionamento. E quem está habilitado a formar um programa de condicionamento? Um professor de canto, um preparador vocal ou um fonoaudiólogo que tenha especialidade em voz, ok? Não é qualquer profissional que vai ter condições de estabelecer esse programa de treino. Agora eu quero apresentar para vocês um vídeo curtinho do Mick Jagger, que é um ótimo exemplo de pessoa que faz uso do aquecimento e do condicionamento vocal e levanta a bandeira de que é importante cuidar da própria voz, de que é importante ter o cuidado e o acompanhamento de um profissional, como um coach vocal, um professor de canto, e aqui nesse curto vídeo ele vai mostrar para vocês, vocês vão vê-lo aqui fazendo um pequeno vocalize, uma sequência de vocalizes, né, enquanto ele caminha aqui pela sala. Gostaria muito de ter trazido para vocês um vídeo onde ele faz um circuito de ginástica e vocaliza ao mesmo tempo. Mas eu não encontrei esse vídeo para essa aula. Caso eu encontre, eu vou encaminhar esse vídeo até vocês. Então vamos lá. Vou dar Hallelujah. Making sure your voice is ready. All right, let's start. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Li 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 li. Li 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 li. Ok. Hallelujah. Agora eu também vou apresentar mais um vídeo, e esse vídeo é com a Celine Dion, aonde ela mostra, ela está na verdade numa entrevista e o entrevistador pergunta para ela se ela faz algum tipo de preparo especial com a voz para cantar, como que é essa rotina. E aí ela fala que ela tem um coach, né? Então ela tem um treinador, um professor de canto que faz o acompanhamento dela. E ela ironiza esses exercícios dizendo e fazendo a comparação com os exercícios de um bailarino. Então, um bailarino se alongando, aquecendo, se preparando, ensaiando a coreografia é algo muito bonito de ver. Mas um cantor se preparando para cantar, fazendo vocalizações, não é nada bonito. E aí ela faz uma brincadeira com isso, ironizando, mas dizendo que ela faz sim exercícios vocais, inclusive ela demonstra no vídeo. Eu vou liberar para vocês. How do you keep the voice going? You do exercise, or how do you work that? I mean, do you... I still have a coach. Really? I do have a coach. And what does a coach do with you? it's really boring. Why do you need that? It's a stretch. If you go and see a dancer stretching on the floor, you might think she's very flexible. Wow, she can really stretch that leg. But it's not choreography. It's not artistically beautiful. So us, and then you go on stage and you give it. Give me a vocal warm-up. What do you do? Well, like that. This is before in the dressing room? I do this for a few different ones, obviously, but it's just to pre, pre, pra, pro, pru,
It's very boring. But it's just like warming up. Ok. How do you keep the voice going? You do exercise? Ok. Então, essa foi a primeira parte da nossa aula. Agora nós vamos à sessão de prática, tá bom? Eu sei que vai ficar esse slide aqui pela metodologia que eu estou fazendo a filmagem, mas eu espero que vocês consigam me ver corretamente. E nós vamos começar uma prática pelo aquecimento vocal, tá? Eu gosto de começar o aquecimento já preparando toda a musculatura que eu vou trabalhar, que eu preciso para trabalhar a minha voz. Então, eu vou começar com a massagem no rosto, fazendo um carinho, já mandando uma mensagem para o meu cérebro de que eu vou usar todas essas musculaturas. Estou acordando todo mundo, todas essas musculaturas. Gosto de fazer uma pequena massagem aqui, onde se encontram as arcadas dentárias, maxilar, para deixar tudo bem soltinho, tudo bem disponível. E daí eu sigo para os articuladores. Então, eu posso fazer movimentos de mastigação exagerada. Eu posso fazer rotação da língua, varrendo os dentes, como se limpasse os dentes. E aqui é importante enfatizar que esse movimento deve ser feito com calma e sem muita força na ponta da língua, porque isso pode gerar um desconforto. Então, nós vamos fazer 5 giros para cada lado aqui no vídeo, mas eu recomendo que vocês façam pelo menos 10 para a preparação vocal. Para o outro lado. Ótimo. Agora, nós vamos fazer 2 exercícios de movimentação orofacial, que eu gosto de chamar de beijo de moça e beijo de velha. O beijo de moça é aquele beijo de biquinho que faz barulho. E o beijo de velha é um beijo como se eu estivesse banguela. Eu vou cobrir os meus dentes com os meus lábios e vou fazer esse barulho como se fosse um destampado de uma lata, de um pote hermético, né? Então, eu vou intercalar beijinho de moça, beijinho de velha. Mas vocês podem fazer uma sessão só de beijinhos de moça e depois uma sessão só de beijinhos de velha. Eu vou intercalar 5 de cada um, mas também aconselho que façam pelo menos 10, tá bom? Então, vamos lá. Ok, muito bem. Agora, a gente vai descer esse movimento de aquecimento para o pescoço. Isso é muito importante, porque a gente vai alongar, relaxar as musculaturas do pescoço para que elas não interfiram no trabalho e na mobilidade da laringe, tá bom? Então, vamos fazer uma sequência de sim, não e talvez. O sim é um movimento onde eu levo meu queixo em direção ao peito, olho o chão. Devagar eu desfaço, subo e dou uma olhadinha para o teto. Vou fazer mais um, e aí na casa de vocês, façam pelo menos 5 movimentos.
Ok. Esse foi o sim. O não também é bem simples. Eu vou levar minha cabeça como se olhasse por cima dos meus ombros, olhar longe, desfazer e vou para o outro lado. Vou fazer apenas mais um. E aí também vocês façam de 4 a 5 vezes, pelo menos. E volto aqui no meio. O talvez, eu vou levar a minha orelha como se fosse encostar no meu ombro. Só que esse ombro precisa estar relaxado. Devagar, despacio e vou para o outro lado. Mais uma vez. Da mesma forma que os exercícios anteriores, eu aconselho que façam pelo menos de 4 a 5 vezes para cada lado, tá bom? E agora, nós vamos fazer uma meia-lua. Então, lembra do sim? Que primeiro a gente abaixa o queixo e leva em direção ao peito. E estando nessa posição, a gente vai fazer movimentos curtos, já para ir sentindo como está essa cervical. E quando sentir que está soltinho, a gente faz a lua inteira, um giro completo. Vou fazer mais um. E mais 2 para o outro lado. Aqui também eu aconselho que faça um número um pouco maior de giros. Claro que para as pessoas que não têm dificuldade com labirintite ou algo do tipo, tá bom? Nenhum problema sério na cervical. Agora, nós vamos descer para os ombros. E nos ombros, nós vamos fazer pequenas rotações. De trás para frente e de frente para trás. Aqui eu gosto sempre de terminar para trás, porque a postura já fica alinhada, tá bom? Então, vamos lá. Feito isso, eu também posso fazer uso de um outro exercício que eu gosto muito, que é como se nós fôssemos uma roupa pendurada no cabide. Então, a gente inspira, levanta os ombros, segura o ar, e depois solta ombro e ar, ao mesmo tempo, despencando. Mais 2. Mais um. Muito bom. Esse é bem gostoso, bem relaxante. A partir do momento em que eu já despertei a musculatura do meu rosto, liberei tensão de ombro e pescoço, eu posso partir para as vocalizações, tá? E as vocalizações, eu vou trabalhar inicialmente com sequências curtas de nota e dentro da minha área de conforto de voz. Eu nunca vou começar um aquecimento com uma frase melódica muito grande ou mesmo com direto já cantando uma nota muito aguda ou uma nota extremamente grave. Eu vou sempre partir dessa minha voz mais próxima da fala e aí eu vou ampliando as possibilidades dessa voz, ok? Para esse primeiro exercício, eu vou tocar uma sequência de 3 notas e, junto com isso, fazer uma vibração de lábios, que é aquele exercício onde nós vibramos a pontinha dos lábios, como se fosse um barulhinho de quem está imitando um carrinho, né? Então, para quem tem dificuldade de fazer isso, eu aconselho que ponha os dedos aqui um pouquinho para fora dos lábios e segure a bochecha. Que facilita, tá bom? Também pode ser feito com vibração de ponta de língua, que é aquele chorinho do Kiko. Tá? Então, vamos lá. Uma sequência simples de 3 sons. E vai seguir.
vamos fazer uma sequência de 5 notas, onde vamos vocalizar em M de Maria. No M de Maria, a língua fica dentro da arcada inferior, da mesma forma de quando nós falamos ma, me, mi, mo, mu, né? Só que com a boca fechada. Então, que é aquele som que nós fazemos, por exemplo, quando a gente vê uma comida bem gostosa. Então, ou às vezes a gente não quer responder muito bem a alguém, e aí a gente só faz um É esse som que é nosso, que é natural, que nós vamos usar para fazer essa vocalização e esse preparo, esse aquecimento vocal, tá bom? Então, vamos subir em M de Maria e, para voltar, nós vamos voltar com N de navio. Para o N de navio, nós vamos posicionar a pontinha da língua lá na frente do céu da boca, onde nós fazemos o lá, da, na, tá? Deixar a língua paradinha e vocalizar. Tá bom? Então, vamos lá. E agora vamos voltar com N de navio. Pontinha da língua lá em cima. Muito bom. E para fazer os exercícios é só seguir os áudios que foram encaminhados para o grupo, tá bom? Agora, nós vamos entrar num exercício que já tem um caráter maior de condicionamento vocal, porque nele nós vamos trabalhar a resistência e a força das pregas vocais. É um exercício muito simples. Então, podemos tocar notas aleatórias, como essa, por exemplo, e falar pequenas sílabas com nota sustentada, como eu vou fazer agora. E aí eu vou sustentar inicialmente em 4 tempos, depois em 6 tempos e na sequência em 8 tempos a mesma sílaba. Ma. Agora em 6. Ma. Agora em 8. Ma. Vou fazer assim com Mé, Mi, Mo e Mu. Mé. 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 Mi. 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 Mo. 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 Mu. Mu. Muito bom. E para terminar, nós vamos fazer glissandos, que nada mais são do que escorregar a voz entre uma nota e outra,
vindo do grave para o agudo e do agudo para o grave, só que variando intensidades. Então, eu posso fazer um A com volume médio, como agora. Eu posso fazer esse mesmo A com volume bem pequenininho. E eu posso fazer esse A com uma intensidade, com um volume maior. Então, o treino da variação de intensidade junto com esse glissando, que é onde as pregas vocais alongam e encurtam, alongam quando nós vamos ao agudo e encurtam quando nós vamos ao grave, vai fazer com que te dê uma condição melhor para a tua voz. Se você tiver o hábito de fazer isso por pelo menos 3 vezes na semana, toda essa sequência, desde a massagem do rosto até os glissandos, você já tem um bom início de condicionamento vocal, porque esses exercícios que nós fizemos, eles vão servir nesse momento como aquecimento e condicionamento, ok? Espero que façam um ótimo proveito de todos esses exercícios. Antes de finalizar a aula, eu quero deixar também uma frase que eu considerei muito importante com relação ao condicionamento vocal, que diz assim: para ter efeito de treinamento, o músculo deve fazer uma ação maior que a realizada normalmente durante o uso. Essa frase é de Alstrand, de 1960, um estudioso de voz. O que ele quer dizer aqui? Se todas as vezes que eu for usar a minha voz, eu só usá-la dentro daquele limite que ela já consegue fazer, isso não gera condicionamento. Então, se eu já consigo fazer e para mim isso é muito fácil, eu não estou tirando essa voz de um padrão usual e colocando para ela um novo caminho, um novo peso, uma nova realidade. Também não podemos pegar essa voz que consegue fazer tranquilamente um A em 4 tempos e já querer fazer um A em 10, 12, 14 tempos. Então, precisamos progressivamente tirar essa voz do comodismo, digamos assim, né? Então, do seu padrão habitual, e colocar numa situação onde ela precisa de um esforço mínimo para alcançar. Não entendam esforço por uso de força, apesar da palavra significar isso, tá bom? Então, ela precisa de uma atividade um pouco mais intensa do que normalmente ela tem executado. Isso é bem importante de entender. Então, por isso eu fiz questão de, no exercício, colocar em 4 tempos, em 6 tempos e só então em 8 tempos. Se ao fazer o exercício você não consegue chegar bem no 8, então pare no 6, não tem problema nenhum. Com a repetição do exercício, essa tua voz vai ficar mais flexível, assim como a tua respiração mais bem condicionada, e você vai conseguir fazer 8 e futuramente 10. Mas para isso, precisa ter continuidade nos treinos. Então, o ideal é que se faça de 3, no mínimo 3 vezes por semana, se possível todos os dias. Vamos levar, em média, 15 minutos para fazer essa sequência de exercício inteira, tá? E um outro dado importante que eu quero deixar aqui, mas que não seja desanimador, né? É que quando a gente fica durante um tempo muito grande sem fazer atividade vocal, então vamos imaginar que você, de fato, conseguiu criar uma rotina de treinamento durante 6 meses, né? Você treina a sua voz, você está colhendo os frutos, os benefícios desse treino. E por algum motivo, ou né, você mudou de ideia, não quer mais, ou alguma questão que te impossibilitou de manter esse treino, por um mês, por exemplo, a reversibilidade, ou seja, tudo aquilo que a gente ganhou, a gente começa a perder, infelizmente. Então, existe um dado científico que diz o seguinte, que a partir de entre 48 horas e 72 horas, a gente perde 1% dos resultados que nós adquirimos com o treino por hora. E uma perda total desses resultados se dá ao longo de 4 a 8 semanas. Então, entre 1 mês e 2 meses de inatividade, nós corremos o risco
de perder tudo que nós fizemos. Na verdade, desculpa, não corremos o risco. A ciência comprova que a gente perde. Então, é importante manter uma rotina, por menor que ela seja, porque, na verdade, o músculo é preguiçoso. E o que nós precisamos é, toda hora, mostrar para esse músculo que ele precisa dessa atividade e lembrar o músculo da atividade. Então, não precisa treinar por 1 hora, 2 horas seguidas. Se organize para treinar 15, 20 minutos, no mínimo 3 vezes por semana. E com certeza você já vai adquirir resultados, ok? Agradeço a atenção, espero que seja muito útil e esclarecedora essa aula. Me coloco à disposição, como está escrito aqui no slide, no nosso grupo do Telegram, estou sempre à disposição. Se estiver tímido de perguntar no grupo do Telegram, me chama no particular, mas não fique com dúvidas, tá bom? Tire suas dúvidas, faça seus exercícios, e logo eu vou mandar um questionário, para em cima desse questionário eu começar a elaborar um plano individual de condicionamento para cada um de vocês, tá bom? Beijos, tudo de bom, ótimo estudo e bons treinos.